Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro workshop de 2015. É isso aí, segundo ano, entramos no nosso segundo ano de projeto. Quem diria? Que bom que a gente passou pelo primeiro ano, o ano de prova, e já entramos no segundo ano, isso é muito bom. É... Pedi pro Thiago colocar uma tecla de atalho para ativar o áudio, para não ficar retornando o áudio aí no TeamSpeak, mas Thiago, boa noite, começando por você. Muito boa noite, sejam bem-vindos. O El Lopes está aqui com a gente e todos que estão aqui, os usuários registrados do Twitch, Thiago Henrique, o Bruno, o Copila, o Anderson, o Sérgio, Luiz Coelho, Alexandre Lopes, Galax, Gustavo, Jack Machado, Robson, Armando, Leonardo, mais alguns que estão acompanhando pelo TeamSpeak. O Copila está lá na sala da recepção de cima. Copila, Magno, Marcelo Toledo, Robson Cruz. Aqui na sala de baixo temos com áudio Alberto. Eu, o Bruno Gomes. Boa noite, Bruno. Comandante Amaral está aqui com áudio aberto, Thiago Henrique com áudio aberto e presentes na sala Antônio João, Marcelo Toledo, Sérgio Camargo. Sejam todos bem-vindos. E lá embaixo a turma do Boteco também deve estar acompanhando o workshop. Meu amigo Benedito Costa, Jairo, Robin, Ulisses, Sacone, enfim. Boa noite a todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto relativamente trivial. Tá? A gente vai falar de meteorologia, mais focado para... vamos falar de meteorologia, mais focado para METAR e TAF. Tá? E eu espero conseguir trazer, ou dar um objetivo de simplificar as coisas, de trazer esse assunto de uma maneira bem simples, desmistificada, com exemplos práticos. Eu sei que não é assunto novo para ninguém aqui, a maioria já domina a coisa de frente, de trás para frente, de todas as formas. Deixa eu abrir um site aqui, que eu esqueci de abrir um site aqui que eu vou usar como referência, está aberto aqui, de todas as formas, mas vá. A gente foca também um pouco em TAF, que é um assunto que geralmente as pessoas que voam com simulação de voo deixam um pouco para lá, eu deixava para lá, né? Agora que eu ando sentindo falta de ter uma previsão mais assertiva para os meus voos, ando voando nos lugares aí meio desafiadores com relação a clima e procedimentos também. E aí eu dei uma revisada no TAF. Na verdade, não dei uma revisada não. Eu aprendi praticamente do zero de novo. Aprendi esses dias com o comandante Amaral, que está aqui participando com a gente. Hoje, mais ainda, ele vai ter um papel importantíssimo aqui, que é me dar suporte no que eu vou falar. Tá? Vou falar de algo que eu conheço, né? Tenho um conhecimento intermediário, no máximo, ou um básico intermediário, mas o comandante Amaral está aqui para auxiliar a gente. Eu sei que ele está fazendo um voo, mas nas partes principais, um pouquinho mais para frente, ele vai entrar e vai fazer sua participação. Já deu alô aí. Não vai perder seu voo aí, comandante. Não, tô na final, mas tô na escuta e acompanhando aqui no segundo monitor. Show de bola. Então vamos lá, vamos para a primeira parte mais maçante, mas eu convido a vocês a acompanharem. Eu estou gravando esse workshop aqui para subir para o YouTube, espero que dê tudo certo, que a gente se divirta e que o conteúdo saia legal, para poder a gente subir isso aqui para o YouTube. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que é um METAR? O METAR é algo que todo mundo já sabe. O METAR é o informe meteorológico do aeródromo, né? Por isso essa sigla, se a gente colocar no inglês, Meteorological Aerodrome Report. Então é um bilhete, eu chamo de bilhete porque ele tem aquele formato de bilhetagem, uma linha de texto codificada onde a gente encontra as informações meteorológicas. Então, esse bilhete meteorológico, ele possui uma codificação específica a fim de simplificar a apresentação e distribuição da informação. Mas se ele é codificado, ele não simplifica a leitura, não é? Bom, depende. Se a gente aprender esses códigos, a decodificar o METAR, ele fica muito simples. É aquela coisa de linguagem, né? Da gente aprender a linguagem e a gente vai ler com fluência, assim como a gente lê uma linha de texto em português. Tá? Então a gente precisa só aprender esses códigos para a gente poder ler de uma forma fluente. E aí a gente vai ver que o METAR, ele é sim uma forma simplificada de apresentar uma situação meteorológica.
E ele simplifica muito a apresentação. Se eu fosse falar um METAR decodificado, eu precisaria de muitas linhas de texto para explicar, para dar lá que hora que foi o METAR, situação de vento, visibilidade, nuvens, etc. e tal. Para eu dar a informação do METAR decodificado, eu usaria muitas linhas de texto. E a gente está falando de uma rede de meteorologia global e os dados precisam haver troca de dados de METAR e informação meteorológica entre servidores. Então isso tem que acontecer de uma maneira simples, a mais curta possível, já que a gente está falando de transmissão de dados, tá? E que seja fácil distribuir. Então um dado pequeno, padronizado, simplificado, que é fácil distribuir e é fácil de ler se a gente aprender a ler essa codificação. Então hoje a gente vai fazer isso, a gente vai revisar a leitura do METAR. Por que eu falo revisar? Porque eu tenho certeza que a maioria aqui das pessoas já tem ou já conhece, a codificação de METAR. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente, um METAR relativamente longo, que eu vou convidar vocês a acompanhar também a decodificação desse METAR, e que vocês usem esse site que eu coloquei no site do Twitch, como referência a partir de agora para todo esse workshop, ok? Então esse é o METAR do Rio de Janeiro, tá? Do dia 23 de um determinado mês, às 12 horas Zulu, meio-dia Zulu. Tá? Então, a primeira linha aqui desse METAR, ele é o indicador da localidade. O primeiro bloco, a gente vai ler esse METAR separado por espaços. Então, essa primeira linha aqui, o primeiro bloco, ele é relacionado à localidade, isso é uma das partes mais óbvias do METAR. A segunda parte, ele diz respeito à data, tá? No dia 23 de um determinado mês, e a hora em que foi feita essa observação meteorológica, nesse caso aqui, meio-dia, horário Zulu. METAR sempre horário Zulu. Na verdade, a aviação, de uma maneira geral, sempre horário Zulu. A gente só não fala horário Zulu na aviação quando vai falar com o passageiro, que hora é o voo dele, senão ele vai perder se a gente falar Zulu. Tá? Então, esse primeiro bloco aqui é o bloco da localidade. O segundo bloco é o bloco da data e a hora da observação meteorológica. E o terceiro bloco aí já tem informações meteorológicas que são relevantes. Então, o terceiro bloco ele diz respeito ao vento. Tá? Então, os primeiros 3 dígitos sempre vai dizer qual que é a direção do vento. Tá? 310. 310 é a direção magnética dos ventos. Depois ele vai dar 2 dígitos de informação de intensidade do vento ou velocidade desse vento. Nesse exemplo aqui, 15 nós. Tá? Normalmente todos os METARs vêm com esses 5 campos de texto aqui. Normalmente. Deixa eu ver se tem pergunta aí. Tá? Normalmente vem com esses 5 campos de texto. Detalhe, essa informação de direção de vento aqui é proa verdadeira, não é magnética, é a direção verdadeira do vento e não magnética. Isso é muito importante saber, principalmente quem está se aventurando a fazer provas de ANAC, colaboração do Amaral via chat. Ele não deve estar conseguindo falar agora porque está terminando o seu voo, mas daqui a pouco o Amaral chega, está pousando aí. O avião dele está atrasado aqui para o workshop. Tá? Então essa direção de vento no METAR sempre vai ser verdadeira, tá? E a intensidade do vento. Então normalmente a gente tem aqui essas informações de vento. Esse METAR exemplo aqui ele tem mais informações porque eu trouxe de propósito, didaticamente é muito interessante. Ele tem a letra G, G é uma abreviação de gusting, ou seja, rajadas, tá? Então ele dá a informação de 27. Então o que é essa parte aqui do bilhete do METAR, essa pequena parte aqui, o que é que ela diz, tá? Ela diz que os ventos vêm de 310, tá? Direção verdadeira, e tem 15 nós de intensidade. Porém, há rajadas de ventos de até 27 nós. Ok? Só que as informações de vento aqui continuam. Quando a gente tem um complemento aqui na direção do vento, na continuação dessa parte do vento do METAR, nesse caso aí 230V350, significa que o vento está variando entre 230
de direção verdadeira a 350 de direção verdadeira. Então, o vento dominante é na direção 310, porém ele está variando muito entre 230 e 350. Então, a gente está tendo uma variação de 70 a 120 de direção, né? Quase... quer dizer, o vento vai vir da frente, depois ele vem da esquerda, depois ele vem da direita. É uma situação que a gente tem que tomar atenção, principalmente porque essa informação de vento aqui está associada a rajadas de vento. Né? Uma rajada de vento de 27 nós de través é uma coisa bem considerável. Esses ventos aqui estão variando de 230 a 350, ou seja, essas rajadas de vento podem vir da esquerda ou da direita. Tem que ficar atento nesse pouso aí, uma situação de pouso entre aspas de risco, tá? Para vocês terem uma ideia, essa situação de vento aqui impossibilitaria a operação em Santos Dumont. Tá? Então, com essa situação de vento aqui em Santos Dumont, esse Metar inclusive é de Santos Dumont, a Gol, por exemplo, não pousa. Tá? No SOP, Manual Operacional da Gol, ventos superiores a 15 nós de través não pousa. Como o vento está variando de 230 né, a 350, ou seja, pode ter um vento de través de rajada de até 27 nós, provavelmente teria uma operação bem restrita aí em Santos Dumont. Tá? A próxima informação diz respeito à visibilidade, que é esse próximo campo aqui. Tá? Então, nós temos aí um valor de 4.000, isso aí significa qual é a visibilidade na região, na terminal desse aeródromo, e aqui ele diz que é de 4.000. Esse valor aqui no Brasil é sempre em metros. Tá? Então a visibilidade horizontal não tem nada a ver com nuvem, altura de nuvem, teto de nuvem, é o que você consegue enxergar na sua frente. Então a visibilidade horizontal na região do aeródromo é de no máximo 4.000 metros, ou é de 4.000 metros. E aí depois eu vou mostrar aqui para vocês um slide bem interessante para a gente ver visualmente o que é uma visibilidade de 4.000 metros. Né? O que é uma visibilidade de 10.000 metros, o que é uma visibilidade de 2.000 metros, a gente tem uma referência visual para a gente saber comparar isso aí. Tá? O próximo campo, ele diz aí qual é o fenômeno meteorológico, se houver algum, que está sendo observado. Então, logo depois da visibilidade, a gente tem o indicativo, por exemplo, se está tendo chuva ou não. Nesse caso, RA é o código para chuva, rain. E o sinal de menos, ele é o qualificador. Tá? Então, o RA é o fenômeno de tempo observado e o sinal de menos ele é o qualificador. Quando temos o sinal de menos, significa que a chuva é leve. Quando temos o sinal de mais, a chuva é forte. Quando não temos sinal, a chuva é moderada. Amaral, não sei se você ia estar aqui para falar, eu lembrei, ó. Eu falei, putz, se eu não lembrar, o Amaral me lembra na hora. Estou. Em definitivo, esse é o barulho da aeronave ainda, né? Final, tô na curta aqui, mas tô ingressando no final na realidade, mas tá bom. Bom, e aí nós temos um outro qualificador aqui, que eu não sei se ele é chamado de qualificador, não, que é o VC, que é uma abreviação de vicinity, ou seja, nas redondezas. Tá? Se você tem aí RA de chuva VC ou VCRA, não sei se tem uma ordem de apresentação, VCRA ou RAVC, enfim, se você tem o VC, significa que a chuva não foi observada exatamente em cima do aeródromo, ao invés disso, nas vicinities, ou seja, na redondeza do aeródromo. Então, você sabe que essa chuva pode evoluir para cima do aeródromo ou não. Tá? O próximo campo é muito importante, a gente sempre olha muito isso aí, que é o campo de nuvens. Tá? E aí a gente pode ter 2, 3, 4 conjuntos de informações ou até mais. Tá? Então, se você tiver códigos de nuvens de quantidade de nuvem, você pode ter 2 blocos de informação de nuvem, 3, ou seja, quantas camadas de nuvens forem observadas e a intensidade dessas nuvens, se essas nuvens forem relevantes, observação relevante, ela vai estar figurada aqui. Então, nesse METAR aqui, nós poderíamos ter somente o SCT 020,
ou somente o BKN 120, tá? Ou os dois, ou poderia ter mais uma informação de vento, overcast, por exemplo, ou mais uma fio também, ou se tivesse duas camadas broken, estaria mostrando aqui. Então não tem limite não da quantidade de informação. Então toda a informação de nuvem, intensidade de nuvem relevante, vai aparecer nessa seção do METAR. Logo em seguida nós temos a informação de temperatura. Tá? E aí nós temos o número barra um segundo número. O primeiro número é a temperatura externa, a temperatura ambiente externa, tá? A temperatura do ar. E a segunda temperatura que aparece é a temperatura de ponto de orvalho. Se a gente for fazer mais vídeos sobre meteorologia, a gente vai explorar um pouco mais, porque aqui é um assunto que já tem uma profundidade maior, é um assunto bem denso, essa questão de estudo de umidade do ar, ponto de orvalho versus temperatura. Mas, a grosso modo, a temperatura, quanto mais próxima ela está do ponto de orvalho, mais úmido é o ar. Às vezes nós temos uma temperatura, sei lá, de 20 graus e o orvalho de 20 graus. Se a temperatura de orvalho for igual à temperatura observada do ar, o ar está muito úmido, né? Dá para criar peixe em gaiola, como uma vez eu ouvi de um amigo meu. Então, o ar muito úmido, temperatura é igual à temperatura de ponto de orvalho, dá para criar peixe fora do aquário na gaiola. Ele não vai morrer não, o ar vai estar tão úmido que o peixe sobrevive. Enfim, quando essa temperatura está muito distante, você tem um ar muito seco, tá? Então, por isso que você figura aí temperatura do ar e temperatura de orvalho no METAR. Primeira, a temperatura do ar, barra segunda, o ponto de orvalho. Por último, nós temos a informação de pressão barométrica. Esse valor é utilizado para ajuste do altímetro na aeronave, para calibrar o instrumento que mede a altitude na aeronave. É muito importante essa informação. Se a gente não ajustar o altímetro, os instrumentos da aeronave podem achar que a pista está mais alta ou a pista está mais baixa. Então tem que ajustar o altímetro para operar nas redondezas do aeroporto, e por isso tem aquela questão de altitude de transição e nível de transição que está relacionado ao indicativo de onde a gente faz o ajuste da pressão barométrica que está operando naquele aeroporto. Quando a gente está voando em níveis altos, acima do nível de transição, sempre com 1013 para o Brasil, 2992 para os Estados Unidos, ou 2992 ou 1013, dependendo da unidade de medida que é utilizada. Então vamos lá, rapidamente aqui. Primeira informação, a localidade. A segunda, a data e a hora da observação meteorológica. Depois nós temos a informação de ventos, que pode ter um complemento de variação pode ter um complemento de rajadas e um complemento de variação de direção de vento. Depois nós temos a informação de visibilidade. Depois o fenômeno meteorológico observado, seguido pelas informações de nuvens, temperatura, ponto de orvalho e o ajuste do altímetro. Tá? Então eu dei um exemplo aqui. Aqui tem um único fenômeno meteorológico observado, que é chuva com intensidade leve. Se essa chuva não tivesse o menos, tivesse só o RA de rain, seria uma chuva moderada. Se a chuva tivesse o RA com um sinalzinho de mais na frente, chuva forte. Tá? Então o menos, sem o sinal e o mais indica a intensidade. Poderíamos ter um código de fenômeno meteorológico observado, por exemplo, TS, que é para tempestade, thunderstorm. Tá? Nós poderíamos ter tempestade leve, tempestade moderada ou tempestade forte. A gente já vai ver um exemplo aqui. Eu vou ter algumas imagens para a gente ter visualizar e ficar mais fácil a gente entender isso aí. Ou a gente fazer uma revisão, reforçar o conceito. Tá? Esse aqui é um outro, esse aqui é o mesmo. Tá. Bom, aqui agora eu trouxe quais os principais fenômenos de tempo. Tá? Os principais fenômenos de tempo, existem mais aí nessa tabelinha, nessa URL que eu dei como referência, tem muitos outros fenômenos de tempo. Agora eu vou destacar os 5 principais para a gente fazer um startup aqui na nossa cabeça, né? Relembrar alguns. Né? Chuva, eu acho que todo mundo sabe, quando tem RA significa chuva. Né? DZ significa chuvisco, ou garoa, aquele chuvisquinho. SN é neve, a gente busca muito por neve para voar aí onde tem meteorologia
meteorologia mais complicada, os invernos da América do Norte, a gente fica procurando neve para voar, é representado por SN. Depois nós temos TS, que é trovoadas com raios e relâmpagos ou tempestades, e nós temos também o SH, que são pancadas, que é diferente. Pancadas de chuva, tempestade e neve, chuvisco, chuva. Pessoal, vocês estão sem vídeo no Twitch, é isso? Todo mundo está sem vídeo? Eu acho que não, hein? Eu estou vendo aqui as estatísticas, não estou tendo nenhum quadro perdido. Eu acho que está ok, hein? Vamos lá. Lembrando que esses fenômenos de tempo são qualificados pelo sinal de menos, de mais ou sem o sinal que significa fenômeno moderado. Depois nós temos códigos de obscurecedor. Então nós temos código para névoa úmida, que é um evento que acontece muito aqui no Brasil. Tem um evento para nevoeiro, é um pouco mais raro no Brasil, FG, que vem de fog. E temos também HZ, que é névoa seca. Névoa seca acontece muito em Guarulhos, nas manhãs de Guarulhos lá. Às vezes, em determinadas épocas do ano, acontece muito névoa seca. Ou quando precede um fenômeno meteorológico mais intenso, você pode ter uma névoa seca que precede uma tempestade. Bom, enfim, essas questões aí ficam para outras abordagens e vídeos sobre meteorologia. Oi, Amaral. Bem-vindo. Oi, obrigado. Olá, pessoal. Não, só para avisar, assim, normalmente em época assim, até, por mais que a gente lê o BR como névoa úmida, mas muitas vezes em Guarulhos, quando a gente vai operar, a gente tem esse nevoeiro, o FG, né, o Foxtrot Golf. Então, assim, é mais comum o BR do que o FG, mas a gente também tem o FG, só para ilustrar. E isso acontece todo dia ou quais são as épocas que acontece mais esse fenômeno? Porque você voa muito para lá, né, Amaral? E às vezes de manhã cedo, não é? Mais no inverno. No inverno, normalmente tem teto lá, amanhece, acaba tendo teto lá de 100, 200 pés. Acima disso está sky clear, né? Então, por muitas vezes a gente tem nevoeiro, então é codificado como o próprio Foxtrot Golf, ou às vezes até Bravo Romeo, como névoa úmida, né? Então, normalmente no inverno. Amaral, e se a gente pensar assim que, olha, independente do que ele está falando, se é névoa úmida, se é nevoeiro ou névoa seca, o que eu vou querer observar aqui vai ser a visibilidade. Está correto pensar assim? Correto, porque como você mesmo escreveu aí, ele é obscurecedor, né? Ele é o que restringe a visibilidade para a gente. Obrigado, valeu, Amaral. Tá em definitivo? Tô em definitivo. Em definitivo, amigos do canal, Comandante Amaral. Rimou sem eu planejar, que eu sou péssimo nisso. Bom, então é isso, tá? Olha, esses códigos de fenômenos de tempo, obscurecedor, isso aqui não tem jeito, é decorar. Não existe jeito. Amaral, tem alguma formulazinha secreta, tipo sopa de letrinhas, sei lá, dicas para aprender isso aqui? Não tem, cara. Você já adiantou aí, ele vem do inglês, como rain, snow, thunderstorm, shower, mas o que realmente vai fazer decorar tudo isso daí é o dia a dia. Se todo mundo tiver essa atenção que o Galeno mesmo tem, mesmo na simulação de estar verificando meteorologia, não sei o que é essa sigla aí, buscar, naturalmente vai aprender e decorar todas elas. Você falou uma coisa chave agora, Amaral, que é assim, quando ver um METAR, a gente às vezes sabe a interpretação de 80% do METAR. Tem uma sigla lá que a gente fala, não, já peguei 80, 90% da informação do METAR, e aí eu não vou olhar. Então é muito interessante que a gente vá atrás. Se a gente fizer isso 5, 10 vezes seguidas, a gente na 15ª não vai precisar mais ver, porque a gente já aprendeu pelo uso, né? E olha, eu desconfio, não preciso falar nada, Amaral, não precisa responder. Mas eu desconfio que até piloto às vezes negligencia essas coisas, sabe? Bom, eu não conheço, mas eu acho que é muito do perfil da pessoa, né? De ir sempre atrás do detalhe, Eu digo que pra gente aqui na simulação, isso aqui me fez falta, sabe? De negligenciar parte do METAR, já me fez falta. E principalmente o TAF, que a gente vai falar daqui a pouco. Só colocando
Eu, às vezes, não, né, não vou falar por outras pessoas, eu sou detalhista e eu verifico, mas depende muito até, Galeno, do propósito do voo. Pô, um vento, uma pista, por exemplo, é que o meu negócio é helicóptero, então, né, eu acabo conseguindo aproximar com vento de proa, é o que eu procuro sempre, né? Mas assim, eu tenho um aeródromo que ele necessariamente eu tenho que operar, vai naquela cabeceira. Pô, o que vai interessar mais para esse piloto? O vento, sabe? Pô, eu tô operando nesse aeródromo em condições visuais, estou fazendo um voo em regra de voo VFR. O que vai me interessar? Pô, visibilidade e teto. Então depende muito. Aí, né, é o que eu falo, não digo nem se ele vai negligenciar ou não. Ele vai falar assim, pô, essa informação de SCP 020 aqui, tá bom, não me interessa. Mas é lógico, parte do princípio que você sabe o que é também, né? Esse negócio de você usar as coisas com a flexibilidade de saber que tudo isso é ferramenta de voo, né? E essa é uma das principais ferramentas de planejamento de voo, seja ele de curtíssima distância, como pode ser sei lá, um translado entre um edifício e um aeroporto, no caso de um voo executivo de helicóptero, né? Seja um voo de ponte aérea, seja um voo médio ou longo, ou seja, a principal ferramenta de planejamento de voo é realmente a interpretação da meteorologia, né? O resto aí entra em técnica de equipamento, tá? Mas é uma ferramenta importantíssima. Então eu trouxe aqui esses fenômenos de tempo principais, que são 5, mas tem muito mais, e o obscurecedor, que eu coloquei 3, mas tem mais também. Então eu coloquei um site para vocês de referência, que é da redmet.aer1000.br barra interpretação underline metar.html. Eu coloquei o link no chat aí, vocês podem recopiar para os que chegaram agora para ver, e lá tem uma aplicação, uma página entre aspas meio que interativas, que vai ajudar e vai trazer outros códigos também. E lembrando, o Google é seu pastor, nada lhe faltará, a internet está lotada de PDFs para interpretação de METAR. A internet está lotada de sites que fazem decodificação de METAR, apesar de eu não recomendar o uso de sites de decodificação de METAR. É muito melhor aprender a decodificar o METAR. Depois que você pegar a fluência na leitura do METAR, é como se você estivesse lendo uma frase em português. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É só uma questão de aprender a linguagem. Como eu falei sobre exemplo de partitura musical no workshop de cartas, por exemplo. Bom, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui sobre no outro slide. No outro slide eu tenho uma parte aqui super interessante. Eu vou ter algumas referências visuais para a gente ajudar a fixar isso aí, tá? Com relação às nuvens, tá? Com relação das nuvens, nós temos duas informações de nuvens, que é a quantidade das nuvens e a base da altura das nuvens, que são as duas informações relevantes, ou seja, o quanto fechado está esse céu de nuvens e qual é a altura da base dessas nuvens. E isso vai influenciar completamente no tipo do voo, nas regras do voo, não é isso, Amaral? E Exatamente. na forma como você vai fazer o seu voo. Então aí isso é fácil de aprender, tá, gente? Porque nós temos 4 tipos, 4 códigos que indicam quantidade de nuvens. E depois a outra informação é a altura da base dessas nuvens. Na verdade são 5, né? Porque nós temos o clear, né? Que o clear é sem nuvens relevantes. Pode até ter um pinguinho de fumacinha de nuvem lá, mas não vai ser relevante para o voo. Então nós temos o clear, que é sem nuvens. Aí nós temos o fill, que são poucas nuvens, com cobertura de 1 a 2 oitavos do céu. Tá? Eu acho que todo mundo sabe fração aqui, né? Então fio, algumas nuvens, o código fio significa poucas nuvens, com cobertura de 1 oitavo ou 2 oitavos, quer dizer, muito pouquinhas nuvens, não vai ter influência nenhuma no voo, é só uma informação inicial, digamos assim, de nuvem. Né? Entre o fio e o clear, né, é quase sem diferença ou sem influência direta para o voo. E depois de fio, nós temos o código SCT, que é Scared, né? Esse T aí, TE, quase não se pronuncia. Então esse Scared é um código que já é umas nuvens que tem um pouco mais de relevância, porque elas podem cobrir de 3 a 4 oitavos do céu.
para vocês terem uma ideia, 4/8 do céu é a metade. Então, se a gente tiver SCT, né, pode ser que a metade do céu esteja encoberto. Contudo, essa metade do céu encoberto, isso aí não fecha o teto. Eu já vou falar um pouco sobre isso no final aqui. Eu vou querer até que o Amaral comente, foi ele que me deu essa dica aqui. Então nós temos fio, SCT, depois nós temos o BKN, que é o broken, tá? Que significa que o céu está parcialmente encoberto e que está cobrindo entre 5/8, 5/8 e 7/8. Então, sei lá, entre 60% e 90% do céu está encoberto. Está quase todo encoberto. Tá? Então está parcialmente encoberto. E dependendo da intensidade, você pode dizer que está encoberto, né? Porque 7/8 é quase tudo fechado. Tá? O broken, que é uma situação de nuvens de quantidade que é mais significativa. Tá? Few e scattered, dependendo aí não tem, né, muita influência, dependendo da altura também. Agora broken já tem. Se uma camada broken tiver baixa, isso aí já define teto. Adiantando o que eu vou pedir para o Amaral comentar. E nós temos o overcast, que o código é Oscar Victor Charlie, OVC, overcast, que é céu nublado encoberto, é 8/8, ou seja, 100% do céu, ou muito próximo de 100%, né? Sei lá, no geral 100% do céu está encoberto, então o código de intensidade de nuvens é overcast. Então aquilo que a gente vê no METAR, tá? Que precede os números, né, na descrição das nuvens, significa a intensidade das nuvens. Tá? Então aqui nesse exemplo de METAR nós temos duas camadas de nuvens com intensidade diferente. Nós temos uma camada a 2.000 pés, né? 020 vocês sabem que é 2.000, 200 é 20.000, e assim por diante, eu acho que vocês sabem dessa informação. Então nós temos o primeiro grupo de nuvens, ele está a 2.000 pés de altura, e a quantidade é SCT, ou seja, está esparsas entre 3 e 4/8 do céu. Então, quase a metade para a metade do céu está encoberto a 2.000 pés. Depois, nós temos outras camadas de nuvens, dessa vez no nível 120, ou seja, a 12.000 pés. A 12.000 pés está broken. Está parcialmente encoberto, dependendo da situação, pode estar quase 100% encoberto, um broken, tá? Então, nesse METAR, nós temos duas camadas de nuvens em altitudes e intensidades diferentes. Tá? E, Amaral, e aí você me falou uma coisa que é super interessante para quem está fazendo prova de ANAC e até principalmente para a gente saber dessa informação, que é aquela questão de o que define ou não o teto, né? Sim, justamente. Pela legislação, o que define, na verdade, é o que as regras, né? O que define teto é só PKN e OVC. Então, tem muitas vezes que, né, normalmente é a questão A, é a alfa, é a resposta alfa, né? É a primeira. Ele te coloca lá qual que é o teto. Então, por exemplo, que nem no exemplo aí, SCT 020, isso não é teto, né? O teto mesmo seria, nesse caso aí, SCT a 12.000, né? Eu entendi. Seria 120. Então, quando tiver essa pergunta, sempre marca a alternativa A, é isso? Não. Normalmente, quando você não sabe, é Charlie. Por quê? Tá certo. Ah, é? Não, o pessoal fala, ó, não sabe, é Charlie. Chuta Você sabe, Charlie. tinha um professor meu que ele era especialista em passar em vestibular e ele sempre passava na colocação muito boa, né? A técnica dele era o seguinte, ele falou, olha, responde tudo que você sabe, depois vai em tudo que você tem uma dúvida positiva e aí separa tudo aquilo que você não faz a menor ideia. Aí você conta as respostas que você deu e a letra que você respondeu menos, você responde com as que você não sabe, todas repetidas. Então tudo que você não faz a menor ideia, se a resposta C foi a que você fez menos, responde tudo com a letra C. Obviamente, é uma teoria baseada em porra nenhuma, mas é uma Costuma teoria. funcionar, hein? Ele é especialista, né, em passar em vestibular, esse meu professor. Mas é isso, então só, não sei, acho que ficou claro, né? O BKN OVC é o que define teto. Então, para quem vai fazer um voo visual, independente se for na VATSIM, VAL online,
né, ou que está estudando alguma coisa, BKN e OVC define teto. E aí vai pelas regras de quanto um avião precisa, quanto um helicóptero precisa para um aeroporto estar aberto ou não. Só que aqui define é BKN e OVC. É... Ó, o Lopes fez uma pergunta aqui, ele colocou um METAR de exemplo, perguntando qual ILS a utilizar. Lopes, eu vou guardar esse seu exemplo para a gente discutir nas aplicações práticas que eu vou fazer no final da apresentação. Tá bom? Bom, E galera, oi. antes de você falar aí da parte de nuvens, né, de cúmulos e tudo mais, eu posso só fazer um comparativo, por exemplo, tem também a sigla que todo mundo vê. Você falou dessas quatro e falou também do Sky Clear, né? E tem também a sigla CAVOC, né? Que é Ceiling Visibility OK. Na realidade, essa sigla, o Sky Clear, quando você vê no METAR o SKC, está dizendo que não tem nada de nuvem, nada restringindo visibilidade, está completamente aberto. Já no caso do CAVOC, para quem interessar, na realidade, codificado o CAVOC no METAR quando tem a visibilidade 10 quilômetros ou mais e que não há nuvem abaixo de 5.000 pés. Então, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, vamos supor, um OVC a 6.000 pés e ele quiser colocar, e a visibilidade tiver maior que 10 quilômetros, ele pode colocar como CAVOC, entendeu? Então tem esse detalhezinho aí que a gente sempre vê no METAR, mas para o piloto isso na vida real, normalmente a gente pergunta, como é que está o tempo em tal lugar? Ah, tá CAVOC. Normalmente é a sigla que a gente usa para falar que está muito bom o tempo lá, mas existe essa diferença do CAVOC e do Sky Clear. Excelente isso que você falou. Eu não sabia. Eu achei que uma situação de overcast sempre era figurado, mas saber que é eletiva é informação interessante, né? Mas eu acho que a maior informação do código CAVOC é que nessa palavra tem duas informações. Tem que não tem nuvens ou não tem nuvens abaixo de 5.000 e que a visibilidade é acima de 10 quilômetros. Então nós temos Isso. informações de nuvens e nós temos informações de visibilidade. Tudo isso embutido na palavra CAVOC. Isso, só complementando para dar aquela pimentada, e se alguém não entender, vai procurar, vai entender muito bem. Não somente isso, mas não pode ter cúmulo nimbus, que é o que você vai falar logo na sequência aí, não pode ter precipitação, trovoada, tempestades, tempestade de poeira, areia, depende de onde você vai voar, aí, né, online, pelo mundo aí. Então, na realidade, o tempo tem que estar realmente um tempo estável, só que tem essa condição para você codificar, para você escrever lá, na verdade, o meteorologista CAVOC. Excelente, muito bom essa sua colocação. Não pode ter ocorrência desses fenômenos significativos. E às vezes você tem um METAR lá que diz, ó, a visibilidade é 8.000 e nuvens clear. Só não tá CAVOC porque a visibilidade não é acima de 10 quilômetros. Perfeito, cara. Matou a pau. Beleza. Aí eu vi aqui, estudando aqui, isso eu não sabia, eu aprendi durante o estudo para isso aqui, eu não lembrava, ou você não usa, sei lá. O fato é que eu vi um termo muito interessante que diz o seguinte, que os tipos de nuvens, né, nós temos cirros, 2 ou 3 tipos de nuvens de cúmulos, tem vários tipos de nuvens aí. Quem lembrar, eu vou ter que pegar meus livros de meteorologia para eu me lembrar do nome de todas aí, tem um monte aí, cada uma mais esquisita que a outra, o nome, mas são lindas de se observar, de se ver. Mas no METAR, somente dois tipos de nuvens, elas são figuradas no METAR. As nuvens que são mais significativas para o voo, que vai influenciar diretamente no seu voo, que são as nuvens CB, que são os cúmulos nimbus, e como que é aquele ditado lá? CB no céu, como que é, Amaral? Piloto no hotel. Piloto no hotel. CB no céu, piloto no hotel. Isso é de um professor meu. E tem também o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Opa, não. TCU são cúmulos, não são cúmulos nimbus, mas que possuem grande extensão vertical. E, Amaral, é correto dizer que até com potencial de se transformar em CBs, não é?
Normalmente é assim que acontece, viu, Galeno? Não esse potencial até que é grande pela vivência. Você percebe que normalmente quando você está vendo lá poucas nuvens, né? Então, fio 020 TCU. Provavelmente esse TCU, esse que a gente chama, na verdade, a gente chama ele de grandes cúmulos, né? Aí tá cúmulos com grande extensão vertical, mas assim, no jargão mesmo são chamados de grandes cúmulos. Isso sim pode virar um CB. E olha, eu vou te falar, só um detalhezinho. Normalmente, esses grandes cúmulos, avião desvia. Não desvia só de CB, não. Isso é super importante de falar. Desvia não só porque está refletindo no radar meteorológico, mas pelas próprias características da nuvem, de correntes ascendentes e outros perigos que tem lá, né, Amaral? Vou te dar um exemplo, se você me permitir. Estava saindo daqui, indo para Cabo Frio, instrumento. Eu estava no 110, o helicóptero voa mais baixo. Pensei eu, né? Escutando o controle e vendo um monte de aeronaves falando: controle, solicito desvio à direita, a magnética é a tanto por 50 milhas após reassume a rota. Tá autorizado. Então, eu vi todo mundo fazendo desvio e eu lá no 110. Falei, mas cara, que desvio que eles estão fazendo? Pô, tem umas nuvens aí, tem alguns cúmulos, né? Mas, sabe, na hora eu não pensei. E eu entrei dentro de um TCU desse, que normalmente a gente faz isso a 5 mil pés e não balança tanto. Mas com o ar mais rarefeito um pouco mais em cima, Galeno, esse TCU que a gente entrou, cara, mas foi uma turbulência tão, assim, grande, sabe? Passou de turbulência talvez de leve a moderada, passou por uma turbulência severa, onde o ADI, né, que é o horizonte artificial, sabe, é pitch up, pitch down, asa para a esquerda, asa para a direita, dizendo assim. Então, por isso que não só pela informação do radar, mas muitas vezes você conhece que aquela nuvem é um grande cúmulo, é um TCU, você desvia. É CB ou é TCU, respeita os dois, né? Ô Amaral, qual é a distância padrão para desvio de CB? Tem esse negócio aí meio que padrão? Não tem padrão, cara, mas, né, como é que é o negócio lá, o passarinho, não sei o quê, não posso falar, né da pedra, daquele negócio. Então, cara, eu, eu desvio, eu fico um pouquinho longe, e aí se eu percebo que quando eu tô desviando, tá começando a balançar, eu falo, pô, eu não tô tão longe assim, deixa eu me afastar um pouco mais, sabe? Existem teorias, galera, não sei se isso eu acho que a gente não consegue simular, mas dizem que se você tem aqueles negócios de barla vento e solta vento em montanhas, que você trabalha para tentar entender a turbulência mecânica ou orográfica, enfim, se você agir da mesma forma, ele vai, dependendo de onde o vento vem, batendo na nuvem, isso vai te causar menos ou mais. Enfim, na dúvida, vai longe disso. Por isso que um professor meu diria que CB no céu, piloto no hotel. O Lopes fez um comentário aqui interessante. Ele disse: olha, perdi muito tempo tentando configurar o ActiveSky, porque estava Kavok e ele mostrava lá algumas nuvens, né? E tá correto o ActiveSky, né? Pelo fato de estar Kavok não significa que está livre de nuvens, não. Inclusive, o ActiveSky ele faz uso de um truquezinho, né? Porque quando ele recebe um METAR com Kavok, ele não sabe se tem nuvem e aonde está essa nuvem, né? Porque a informação foi omitida. Então, o ActiveSky tem uma opção lá nos settings dele para quando tiver Kavok, ele randomicamente jogar algumas nuvens lá, simulando uma situação real, porque nem sempre Kavok é livre de nuvens. Veja, você tem muito céu Kavok no Nordeste, mas no Nordeste não tem céu azul claro como a gente tem no Sudeste. No Nordeste é céu com nuvem o tempo inteiro, e às vezes a informação está cavoque, mas está cheio de nuvem, né? Então é isso mesmo, não era problema do ActiveSky não, tem cavoque com nuvem, como o Amaral mesmo falou aqui. Passa a ser um problema se tivesse Sky Clear e mostrando nuvem, aí sim. Ah, excelente, genial comentário.
Bom, o próximo slide aqui, eu fiz aqui eu tentei fazer, eu busquei aí, fiquei muito tempo mesmo no Google tentando achar imagens que sejam relativamente padronizadas com o mesmo local, a localidade, né, de preferência com os tipos de nuvens diferentes para a gente ver essa comparação visual aqui, tá? E aí eu não consegui encontrar e eu fiz no Flight Simulator. Então, olha só, isso aqui é um Sky Clear. Tá? E a gente está aqui em Guarulhos, e o próximo slide mostra aí um METAR quando a gente tem de quantidade de nuvens com Sky Clear. É essa a situação, né? Vocês vejam que lá na frente, né, tem até algumas nuvenzinhas aqui insignificantes, mas aqui, ó, o METAR de Guarulhos Sky Clear, tá? Então, está correta essa interpretação do Active Sky para um METAR Sky Clear. Depois nós temos Fill. Então, quando uma representação de Fill Clouds, eu não tenho a altitude que eu coloquei, eu acho que foi 6.000 pés que eu coloquei esse exemplo aí, mas essas aqui são nuvens que representam a quantidade Fill. Tá? Às vezes, entre Fill e Scarlet é muito pouca diferença, porque Fill termina em 2/8 e Scarlet começa em 3/8. Pode ser que você nem sinta a diferença. Então, nesses meus exemplos, eu usei sempre Fill de 2/8 e o Scarlet eu usei o último número do limite, né? Então, vamos lá. Próxima, Scarlet, tá? Então você vê que tem bem mais nuvens, já começa a ter um certo significativo, mas a gente vê claramente aqui que essas nuvens aqui continuam muito esparsas e não definem teto mesmo, né? Por isso que não se define teto com esse tipo de codificação de quantidade de nuvens. A próxima é Broken, e aí sim vocês veem esse céu aí já está quase todo encoberto, com só uns buraquinhos ali, outro aqui, ó. Nessa câmera aqui da Atena, nós temos um buraquinho aqui, outro aqui, um quase buraco aqui, mas a gente vê que fica difícil localizar pontos de buraco. Então, isso aqui define teto, sim. Tá? E por último nós temos o overcast, que é um céu totalmente encoberto, né? A gente vê aqui uns quase buraquinhos aqui na camada, mas não chega a ser um buraco, tá? Então o overcast é 8/8, 100% encoberto o céu. E também eu peguei um outro exemplo aqui, que é sobre a visibilidade horizontal, para a gente também ter essa referência visual. Então aqui nós temos uma situação meteorológica de visibilidade acima de 10 km, né, representada por 9999. Nesse caso aqui seria até CAVOC, né, porque sem nuvens significativas e também com a visibilidade acima de 10 km, poderíamos substituir isso aqui por CAVOC. Esse aqui é um exemplo de céu CAVOC, mesmo com aquelas nuvenzinhas ali, ó, no final, né, longe. Depois nós temos uma visibilidade reduzida para 5 km. Olhem como a história muda, principalmente se a gente está voando com jatos. Vejam, aí eu queria seu comentário também, Amaral. Uma visibilidade de 5 km com uma aeronave menor ou um helicóptero, ela não é tão significativa, porque você está vendo um horizonte que você vai demorar a chegar, né? Você está vendo a ponta do morrinho ali que você vai demorar a chegar. Quando você está num jato, uma visibilidade de 5 km ela já é mais significativa. Essa afirmação tem sentido? Totalmente, tanto que se todo mundo aí quiser e tiver a curiosidade e pegar nas cartas, por exemplo, de aproximação por instrumento, você vai ver que dependendo da categoria da aeronave, você vai mudar a visibilidade. Então, uma aeronave que voa mais rápido, para operar conforme aquele procedimento, mesmo que seja de precisão, em ILS, um par, alguma coisa, ele vai precisar de uma visibilidade no aeródromo um pouquinho maior para que aquele procedimento esteja adequado para a aproximação daquela aeronave. No meu caso, que é helicóptero que eu vou bem mais lento, né, posso reduzir bastante a velocidade, a minha visibilidade é bem mais restrita. Então faz total sentido isso que você está falando, galera. Depois desse exemplo aqui de 5.000 metros de visibilidade, nós temos o de 2.000. Olha só como reduz. Ó. Vou voltar aqui a 5.000, 2.000, 5.000,
2.000. Eu fiz aqui até um efeito de gradual, né? De diminuir a velocidade. Ficou até legal da gente ver, ó, 5.000 para 2.000. Olha só como é bastante restrito. E quando a gente vai para 1.000, a gente nem vê todas as áreas do aeroporto. Olha só, já fica um trabalho dificultado pela torre já, tá vendo? Eu acho que com essa visibilidade, inclusive de 1.000, somente aeroportos que possuem radar de solo não fecham em uma situação como essa, porque a torre não tem visibilidade sobre todas as aeronaves que estão fazendo o táxi, né, nas regiões mais remotas do aeródromo, como nas pontas de pistas, nas áreas mais satélites do aeroporto. Então, olha só, e aqui nós temos uma visibilidade de 300 metros, e aí a torre não consegue nem ver, né, o que se tem em todos os pátios aí próximo a ela. Ela só tem a visão aí do terminal adjacente à torre, né? Os terminais mais remotos a torre não tem visibilidade. Essa aqui é uma visão da torre de Guarulhos, inclusive, tá? Então nós temos aqui as situações de visibilidade, ó, de acima de 10 km, 5 km, 2 km, 1 km, 1,3 km, tá? Com 300 metros aqui, dependendo da instrumentação, da infraestrutura do aeroporto, dá para operar. Eu não sei se Guarulhos opera. Opera, Amaral? Eu vi que Guarulhos tem um ILS CAT 3 operando desde junho. Tá? Já tá isso, tem a carta lá, o ILS Victor. É CAT 3 para 09 da direita. Opera, eu não posso lhe informar se está operando o CAT-3, eu sei que a carta existe e tudo mais, mas não consigo lhe afirmar isso, assim, na prática se está operando. Ah, porque tem essa questão da prática, aí você tem razão. Depois eu vou verificar comandante X. Porque eu Ele achei que pode responder bem. até pouco tempo era só CAT 2, não tinha CAT 3 no Brasil. Bom, pode estar em homologação. Bom, se a carta existe, deve estar lá o equipamento, né? Deve Bom, estar lá, não sei. provável. Coisas para o comandante X, né? E bom, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos práticos. Eu vou aplicar primeiro do Lopes, tá? O Lopes trouxe um exemplo prático que está no chat lá. Eu vou Galera, copiar. Oi. deixa eu só, antes de você ir para o exemplo prático, posso só colocar também mais uma coisa, que todas essas informações que são codificadas no METAR, e até mesmo, eu não sei se na hora do meu pouso você já tinha falado de espécie, né, que é quando o METAR é de hora em hora, eu até brinquei, né, quando o Silvio Santos fala telecena, o pessoal vai lá e codifica um Ah, tem um METAR. exemplo aqui. E o de espécie, eu acho que você vai falar, mas só para ilustrar, essas informações que são codificadas é um profissional, um meteorologista, que ele está no aeroporto e ele usa a sua experiência, obviamente, mas ele vai para fora no campo, lá no aeroporto, e ele dá um giro de 360 graus de forma visual e ele tem algumas referências, a própria experiência de falar, para o setor norte eu tenho 3.000 de visibilidade, que é a maior restrição para todo ao redor do aeroporto, eu estou com um grupo de 9, então vou codificar isso. Eu tenho teto de tanto, a chuva é leve, a chuva é moderada. Isso tudo é visual, é visual. Lógico que tem auxílios de equipamento para medir pressão, temperatura, esse tipo de coisa, mas Amaral, visibilidade de nuvem é isso aí. a experiência do profissional conta muito, né? O profissional que faz essa codificação. Inclusive, eu acho que esse pessoal mais velho vai pela dor no joelho, né? Doeu o reumatismo, vai chover. Meu joelho tá meio travado, eu acho que vai chover. Vou pôr aqui Começou a no. instalar o ombro. Mas muito bom, falei só para descontrair, não foi para quebrar, não. Bom, deixa eu ver o exemplo do Lopes aí que ele deu de metar. A pergunta dele foi qual ILS usar, qual pista usar. Bom, é que eu não sei qual é a pista lá. Eu vou pular esse exemplo aí porque eu não conheço a pista, tal. Eu vou dar uma resposta meio incompleta. Mas esse metar seu já tem algumas coisas interessantes, ó. Ventro 240 de 24 nós com rajadas de 38. Lembrando que o limite operacional para pouso com través no 737 é de 35 nós. Então, dependendo da pista aí, tem que pensar duas vezes para pousar. Tá? A visibilidade está acima de 10 quilômetros. Engraçado que tem um DZ Light, né, ali. Muito engraçado, Né? A visibilidade 10 quilômetros, mas tem um DZ Light ali, que o que é névoa, Amaral? O que é mesmo? Não, isso daí é...
Chuvisco. Só que Chuvisco. é chuvisco leve, provavelmente não está interferindo na Ah, visibilidade. deve ser aquele molha-tolos, como falam lá em Portugal, né? Eu acho que é esse. Aquela chuva molha-tolos. E aí você tem ó, algumas nuvens a 400 pés, então não é preocupante. Tá muito baixo, mas é só algumas. Mas está Lembrando que não é broken, teto. não é teto, exatamente. Mas logo em seguida ó, tem broken a 700. Né? Então 700 não opera mais procedimento de não precisão. Eu acho que não dá mais. Tem que ser procedimento de precisão, um ILS CAT1, pelo menos. Existe, galera. Existe sim. Para você descer até 600 pés, 500 pés, e até mesmo porque a RNAV é considerado ainda de não precisão, né? Então, tem alguns que você consegue descer. Procedimento de VOR, vai, para não gerar VOR conflito aí. dá para Você consegue descer. descer para 600 pés, sim. Valeu. O mínimo de VOR que você tem visto por aí, Amaral, é o quê? 300? Eu acho que não muito, acho que não muito baixo do que 500. Dá para fazer uma pesquisa aqui rapidinho e até te falar. Pegar uma carta como referência, né? Que eu É. tenho muito claro as coisas do ILS-CAT 1, 200, né? Tal. Mas beleza, enquanto você olha aqui, bom, tá broken também a 1400 e temperatura de 12 com orvalho 12. Então tá úmido, dá para criar peixe em gaiola e pá. E aí tem um código aqui, tempo 4000, broken 400 depois. Bom, antes de começar a sessão de perguntas aqui, então, Cadu, chuvisco não restringe visibilidade. Pode ter um chuvisco só molhando, mas que não restringe a visibilidade. Eu já vi chuvisco que não restringe visibilidade. Eu acho que não está errado, não. Bom, vamos lá. Deixa eu dar os exemplos programados aqui, enquanto o Amaral pesquisa aí sobre um... Já pesquisei. Quanto? VOR da 27, por exemplo, esquerda ou direita de Guarulhos, a MDA lá, no caso, é de 3020, isso daí está dando 580 pés ali da cabeceira. Né? Então Então eu falei 600, foi próximo disso mesmo. bateu, fica próximo do limite do jeito que está aqui, mas dá para fazer um VOR. Valeu, Amaral. Dá. Eu não sabia, não. Eu ia chutar. Bom, como eu chutei que não. Bom, vamos ver esse exercício prático aqui. Você está com o slide na sua tela aí também, né, Amaral? O primeiro exercício prático. Deixa eu ver se esse aqui é um que especial aqui que eu preparei. Deixa eu ver. Não é não. Vamos lá. Vamos ler junto esse metar aí. Amaral, você faz a leitura dos metares aí e faz uma explicação no que está destacado? Primeiro exemplo de São Paulo? Vamos. Então, os Serra Brava, Serra Papá, São Paulo, Congonhas, do dia 7. Esse aí é um espécie, ó, pode ver que ele é do dia 7 às 20 horas e 23 Ulu. Então, isso é um espécie, não chega nem a ser um metar. O vento, grupo de vento, 060 com 12 nós. Então, ele está vindo de 060 com 12. Grupo de 9 é a visibilidade, ou seja, 10 km ou mais. Negativo TSRA. Então, você tem trovoada com chuva leve. Trovoada com chuva leve. Poucas nuvens a 4.700 pés, né? O 047, só coloca 2 zeros ali. E com CB. Então, a gente tem poucas nuvens com CB. Um pouco mais alto tem nublado, que é o BKN de Broken, a 9.000. E a temperatura é de 22, o ar está muito seco, que o ponto de orvalho está de 0,1, então tá vendo, tá bem separado, como o Galeno falou aí, da umidade, e a pressão atmosférica de 1015. Tem uma coisa perigosa aqui, só tem que ver onde que está esse CB, né? Porque algumas a 4700 só que é CB, né? Então pode influenciar desvio de chegada ou na saída, né? Já que essas nuvens observadas são CB. Justamente, aí é onde se a torre não consegue visualizar, aí é onde vem a contribuição dos pilotos com os PIREP, né? Com os PIREP, né? Informando onde está, né? Tá na final, não tá, enfim. Que aqui no Brasil a gente vê muito por rádio mesmo, né? Sim, justamente. E a próxima linha de metar aí? Tem três coisas que eu destaquei aí pra gente comentar que são um pouco diferentes do que a gente já ilustrou aqui. Tá, quer que fale ele inteiro ou só fala do que está destacado? Fala rapidamente dele inteiro pra gente ler como se estivesse lendo uma frase mesmo e dar uma ênfase no destacado. Ok. Bravo Golf Juliette November, eu acho que é uma emissora de TV isso aí, né? Do dia 7 às 19h50 Zulu, vento de 210 com 10 quilotango, grupo de 9, menos Sierra Hotel, Serra November. Peraí.
Eu só vou falar grupo de 9 agora. Eu vou parecer muito mais piloto de hoje em diante, viu? Ah, é assim que fala mesmo, é grupo de Grupo de 9. 9. Grupo de 9, bug na proa, lusco-fusco e é nóis aí. Jargão de Pano piloto. preto, bizu. É isso aí. Pode continuar. Então, menos SH com SN, isso daí seria o shower e snow, né? Então, traduz para mim que eu não consegui traduzir. Shower é Snow, chuvisco, né? neve, Shower não, é é, chuva. Não seria chuva, é pô. neve com chuvisco, pô. Não é não? Pera aí, deixa eu Ainda não pegar gostei agora. da tradução, cara. Eu pensei no inglês, mas não Pera pensei aí, no. pera aí, pera aí. É pancadas, cara. É pancadas. SH é pancadas. Isso aí. Então, pancadas. Obrigado. É isso mesmo. E poucas nuvens a 1.000 pés, esparsas a 2.600, BKN a 3.500 e Não. aí vem BKN 3500 está na marginal VFR, né? Para avião. para avião. Para avião, eu não lembro qual que é o visual do avião à noite. O helicóptero, por exemplo, só para que tenha uma ideia, a gente voa mais baixinho, então é 600 pés de teto que a gente precisa, ou seja, BKN 035, putz, mas eu tô muito sossegado com 035. Lembro que para avião, VFR especial, que seria a condição mais restrita para ele, é o 1.000 pés de teto, 1.000 com 3.000, 1.000 pés de teto com 3.000 de visibilidade. Então ainda está um pouquinho longe, Ah, ainda ainda não tá está tão longe. restrito, não. Tá bom. E Mike 14 é Mike negativo, né? 14 negativo, também lá Mike 18 também negativo. Pressão baixa, né? Pressão baixa, pô, aqui não se tem pressão assim, né? Pô, nunca vi. Então pressão bem baixa. Bom, mas o próximo, eu acho que esse a gente pode ir direto para os códigos destacados aí. O que destaca é menos TSRA, como lá em cima, trovoada com chuva leve, poucas nuvens a 4.000 e tem indicação de CB também. E ali, o wind shear na runway 11, né, na pista 11, wind shear. Cara, eu lembro disso, aqui é difícil a gente ver isso codificado, mas você deve ter visto e você me corrige agora se eu estiver errado, mas ali eu acho que é um wind shear. Foi exatamente ontem, dia 7, né? Antes de ontem, né? Isso. Esse metário foi antes de ontem, do dia 7. Todos esses três que eu peguei. Ah, verdade, cara. É de Teve Porto o Alegre. wind shear lá em Porto Alegre. É. E é uma situação que deve ser evitada, né? Então eu acho que quando, por exemplo, tem companhia aérea, eu acho que a Gol é uma delas, ela proíbe o pouso em cabeceira com concorrência de wind shear. Então aqui bom, ele iria para outra cabeceira, né? Porque o vento está de 5 nós, né, Amaral? Sim, sim. O vento. Ventos calmos. Lembrando que para meteorologia tudo é norte verdadeiro e vento calmo é zero. Um nó é vento. Para meteorologia. Para aviação e regulamentação, regulamentos, é, de 5 nós para baixo, ou seja, menor que 6 nós para baixo, é considerado vento calmo. Ou seja, a torre ela pode chegar e falar assim para mim assim, vento calmo, mas eu sei que tem 5 nós. Então, no voo a torre, ela pode falar assim, é vento calmo, mesmo que tiver com 5 nós. Tá, E tudo é em magnético, só acrescentando junto. ótimo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Agora TAF, meu assunto de especialidade que eu conheço há exatamente 3 ou 4 dias. Eu tive um curso de TAF esses dias com Amaral e a gente vai falar de TAF agora. E qual o motivo que eu vi? Eu precisei do TAF. Tá? Eu não gosto, quando eu estou voando, de ficar abrindo o ActiveSky e pegando o METAR, porque o piloto não tem um ActiveSky, não tem um tablet ligado na internet para ele ficar consultando informação meteorológica em tempo real. O que se tem, né, como piloto,
E aí o Amaral é 1, ele pode falar. O que você tem são as suas informações de planejamento de voo. O Amaral eu sei que faz voo mais curto, mas ele sabe que é assim, que quem faz voo mais longo, você não usa o METAR mais, porque aquele METAR não vai valer quando você vai voar. O que vai valer é o TAF. Inclusive agora, nos meus planos de voos, quando eu vou fazer o meu briefing, que eu faço o destacamento, destaco o texto em amarelo lá, o que eu destaco na meteorologia do destino é o TAF no horário previsto de pouso. Eu vejo o METAR sim, o Amaral já vai dizer por que você tem que ver o METAR, porque às vezes o TAF traz só as diferenças, mas isso aí eu vou deixar, eu vou começar a comentar, eu vou pedir que o Amaral continue me ajudando. Hoje, inclusive, eu estou me sentindo muito mais inteligente aí com a ajuda do Amaral. Pelo amor. Então, TAF, gente, é a previsão de tempo para o terminal do aeródromo, aquelas conceitozinhos de livro de escola, né? Terminal Air Aerodrome Forecast, tá? TAF, isso é o TAF. TAF, previsão de tempo. É a previsão de tempo codificada num bilhete meteorológico de uma forma simples de armazenar, simples de transmitir e simples de entender. Se você sabe, né, ler METAR, você sabe ler o TAF. As diferenças são mínimas e a gente vai passar aqui agora quais são essas diferenças na leitura de um TAF. E ainda vou ter aquele exemplo final lá com o SPEC, viu, Amaral? No final a gente vai ver um TAF. Tá. E a gente vai ver outros exemplos que eu preparei aqui. Tá mais pra frente, é para ter já aparecido, mas vamos lá. Vou confiar que tá aqui em algum lugar, uns slides especiais que eu preparei aqui. Bom, o TAF ele é apresentado como grupos de METAR em um mesmo bilhete, ele abrangendo um certo período ou intervalo de tempo, né? Que geralmente de 12 horas para aeroportos nacionais ou regionais e 24 horas para aeroportos internacionais, sendo que eu já vi TAF nos Estados Unidos de 30 horas, Amaral também já viu isso aí, mas geralmente de 12 ou 24 horas, eu acho que não precisa nem falar muito disso, a gente já vai ver um exemplo prático aqui de um METAR cobrindo aí um período maior ou um período menor. Bom, esse aqui é um TAF, né? Olha como ele é grande. Por que ele é grandão assim? Na verdade, aqui a gente tem dois TAFs, né? Eu vou te explicar por que eu descobri que ele tem dois. Porque esse sinalzinho de igual aqui significa final da mensagem. Então, essa primeira parte aqui é um TAF. Aí aqui terminou, esse sinal de mais diz que acabou a mensagem. Aqui embaixo já é um outro TAF, pode ser de outro dia ou de outro período, tá? Então nós temos dois TAF, eles são bem grandes, né? Diferente do METAR. Por quê? Porque eles possuem vários METARs juntos, de períodos diferentes. Eu quis mostrar ele juntão assim para a gente ficar meio confuso mesmo, tá? Mas eu separei ele aqui no próximo slide. Ó, eu peguei esse bilhete aqui e eu vou falar para vocês a técnica que eu já desenvolvi, Amaral, para poder ler METAR, tá? Primeiro eu vou identificar os pontos de quebra, tá? Os pontos de quebra, eu acho que principalmente para a gente aprender aqui, né? Então, eu tenho aqui o início da mensagem TAF, tá? E aí eu tenho aí, digamos assim, um METAR, né? Com uma quebra de informação aqui, diferente. Bom, eu acho melhor partir direto para o próximo slide, porque a gente explica com esse próximo slide, vai ficar mais fácil de falar, e depois a gente volta para o slide anterior, que é o slide difícil, para vocês verem que a coisa não é tão difícil assim. Amaral, vamos olhar novamente, é esse o slide que eu queria entregar para você essa explicação. Tá bom, você está no slide seguinte, né? Porque chega atrasado para mim, eu estou acompanhando com o que você me passou, mas é o seguinte, né? Que está já quebrado. Isso. Tá certo. Então, vamos lá. Eu acho que é uma boa ideia, viu, Galeno? Assim, pelo menos para o início, para o aprendizado ser melhor, essa quebra, né? Porque essas mudanças que tem become, probe, from, né, que seria o FM, enfim, isso aí acaba confundindo no final das contas. Porém, se quebrar desse jeito que o Galeno fez, eu acho uma excelente ideia. Uma coisa Galeno, que já tem aqui, desculpa o corte, mas uma coisa que eu já tenho aqui é o seguinte: em verde é só informação de METAR que a gente já aprendeu, que a gente já conhece.
tá? O que está em preto é coisa específica de TAF, tá? Então verde é METAR e o que está em preto é coisa específica de TAF, que a gente vai ver dentro dessa mensagem grande aqui do slide TAF Congonhas, a gente volta para ela. Contigo. Fechou. Então entendemos que o que está em verde a gente já aprendeu antes. Vamos falar da ênfase mais ao que está em preto, né? Então, neste caso aí é um TAF de Serra Brava, Serra Papá, São Paulo, Congonhas. Ele foi codificado, o meteorologista lá do Centro Meteorológico, ele codificou no dia 7 às 13 horas e 55 Zulu. Isso aí é uma informação do momento que ele fez essa informação, né? Esse bilhete, como o Galeno nomeou. Esse TAF ele tem a validade do dia 7 a partir das 18, tá vendo? 07, 1 no 8, diagonal 08 no 8. 07, 1 no 8 significa da validade do dia 7 às 18 até o outro dia, dia 8 às 18. Eu acho que ficou claro. Vem a mensagem, né, que todos nós aprendemos, grupo de vento, visibilidade e tudo mais. Novidade, temperatura máxima e mínima. Ah, como decorar se é TX ou TN? Pô, é só olhar qual que é a temperatura que é máxima, qual que é a temperatura que é mínima. Por exemplo, TX, 29. Supõe-se que se TN é 20, é a temperatura mínima. Porém, TX 29, diagonal 0718, ele está dizendo o quê? Temperatura máxima de 29 graus está previsto para o dia 7 às 18 Zulu, certo? Então, dia 7 às 18 Zulu, a previsão é de 29 graus, que seria a temperatura máxima. Amaral, então a gente já tem aí uma primeira informação, que é inclusive informação meteorológica, que nós não temos no METAR, porque o METAR é um bilhete muito curto, né, de 1 hora, e no TAF nós temos a informação que é muito importante, qual que vai ser a temperatura máxima e mínima do dia e que hora que está prevista. Se a gente tem a máxima do dia e que hora que ela está prevista e a mínima, a gente imagina uma curva de temperatura mental já, né? O que isso ajuda, Galeno? A gente sabe que quanto maior a pressão, mais dos motores eu vou ter que exigir, mais da performance do equipamento, seja ele um helicóptero, um avião, um jato, um turbohélice, o que for, né? Então, assim, quanto maior a temperatura, consequentemente menor a densidade. Bom, você tem uma noção, para quem está vendo o TAF, que é uma previsão, ele vai falar assim, poxa, então a máxima está prevista de 29. Pô, 29 eu considero para a performance do meu equipamento aqui que não é um negócio assim tão absurdo. Tá bom, tranquilo, consigo previsionar alguma coisa e falar para ou para a empresa, ou para o meu cliente, ou para o meu passageiro, enfim, seja particular ou não. Bom, então entendemos que TX 29 é a temperatura máxima do dia 7 às 18, consequentemente TN 20 graus, acontecerá no dia 8 às 8 Zulu. Provavelmente isso aí acontece normalmente na madrugada ou bem cedo, né, que a temperatura cai, ok? Ok, então a primeira linha me dá um METAR, ali em verde, e diz que esse METAR aqui vai acontecer das 18 às 18 horas, entre o dia 7 e o dia 8. Ou seja, em 24 horas eu tenho esse começo de leitura de previsão. Então a gente começa lendo a previsão com esse METAR nesse período de 24 horas. As próximas linhas que o Amaral vai falar é o desenvolvimento da previsão meteorológica para esse período de 24 horas. Justamente, a gente, quando lê um TAF, ele é fácil de interpretar, porque a gente já conhece um METAR, né, esses códigos, porém também ele é fácil de confundir, e às vezes a gente acaba passando você ter uma previsão errada para o seu voo, passar para o cliente, sei lá o que for, né, tratando do meio profissional, mas nosso aqui para a gente previsionar realmente o voo. Então vamos lá. Como o Galeno falou, na primeira linha começa do dia 7 às 18, vai terminar no outro dia também às 18, período de 24 horas. Na segunda linha, ele está dando esse PROB 40. O que significa PROB 40? PROB 40? 40% de chance. Na realidade, eu achava. Todo mundo pensa, né, que 40% de chance. Seria até fácil, né? Seria um pouco mais, acho que assertivo, mas não sei. PROB 40
existe, na verdade, existe duas possibilidades, prob 40 e prob 30. Prob, todo mundo já deve estar meio que achando, e é verdade, é probabilidade. Então, probabilidade de 30 seria a probabilidade menor de existir, uma probabilidade pequena de existir. Probabilidade 40, uma probabilidade grande de existir. No caso desse nosso TAF aí, ele está dizendo que a probabilidade é grande de acontecer o que vem a seguir. Que horas? No dia 7, às 18 horas, até o dia 7, às 20 horas. Aí, pô, mas caramba, na linha de cima, ele está dizendo que começa às 18 também. Por que na probabilidade ele está falando que também é às 18? Justamente. Por quê? Ele diz que a probabilidade é alta das 18 horas até as 20, exemplo, final de tarde, vai acontecer o quê? Lembrando, 330 com 15 nós, rajada de 25, 8.000 trovoada com chuva, esparsos a 3.500, poucas nuvens a 4.500 com CB. É a chuva de verão que a gente tem. Então ele já começa a mensagem com o período, já informando essas condições que normalmente no verão a gente tem aqui. Doeu o joelho do meteorologista. Por quê? Ah, verdade, tá. Eu não tinha associado, porque eu normalmente estala o ombro esquerdo. A gente pensa. Então, pessoal, na realidade, o que vocês têm que entender é que a probabilidade, como outros que a gente vai falar, ela vai acontecer dentro daquele período, né? Esse prob 40 ou prob 30, ele acontece dentro desse período. Que período? Do dia 7 às 18 até o dia 7 às 20 horas. Beleza. Na linha de baixo, ele vem o tal que a gente chama de becoming. Becoming é tornar-se a... me fugiu a palavra de novo. É tornar, transformar. De que horas? Do dia 7, a partir das 20, às 7 até as 22, o que vai acontecer? Ele vai mudar o vento, que vai ficar 150 com 5, e nublado a 1.000 pés. Aí vamos ver, eu não sei se eu for complicar, você me corrige, galera, que você tem mais o dom aí de falar, e aí você me ajuda, tá bom? Vejam bem, probabilidade de 40%, ele terminou ali às 20 horas. E às 20 horas ele já deu uma informação que essa informação de probabilidade de 330 com 15 com rajada de 25, ela não vai mais existir. Por quê? Das 20 horas até as 22, vai ter esse become, que é a tornar-se, para 150 com 5. Então, exemplo prático. Vamos falar só em hora Zulu para a gente não ficar complicando, né? Amaral, posso dizer que o become anula o que estava no bilhete anterior e Perfeito, sempre. Mas lembrando que não anula, tipo, você não esquece tudo que estava lá atrás. Você vai escutar o que ele codificou à frente do become. Perfeito, galera. 150 com 5. O que eu esqueço para trás? O grupo de vento. Todo grupo... Pô, eu li 5 páginas. Mentira, né? Mas só para exemplificar, eu li 5 páginas de TAF. Chegou lá, ele embaixo, ele me colocou um become e mudou o vento. Tudo grupo de vento que você leu para trás, esqueça. É isso daí que vai continuar até quando? Até a vigência, até o final do TAF que foi codificado, certo, galera? Certo. E eu vi que tem um buraco aí na próxima linha, no horário, né? E entre as 10 e meia-noite, o que aconteceu? Entre as 10 e meia-noite, o que acontece? Bom, o become ele tornou-se para 150 com 5. Eu entendo que a partir, na realidade, entre esse horário das 20 às 22, ele vai mudando. Então, por exemplo, estava com 330, ele foi lá para 320, foi diminuindo até chegar nessa informação que é a previsão, 150 com 5. A partir das 22, ele está garantindo que o vento é 150 com 5. Porém, ele dá um outro become, como o Galeno falou. Dentro desse buraco das 22 horas até as 0 horas, do dia 8, que está pertinho, é um período curto, ele está dizendo, vai mudar de novo o vento. Vai para quanto? Para 070 com 3 nós, ou seja, ainda ele continua calmo para a gente, né? E ainda ele continua calmo. E a informação que a gente tinha de um BKN a 1.000 pés na informação de cima, olha só o que acontece, vai virar cavoque. Ou seja, à noite choveu,
teve rajada, trovoada com chuva, aí ele transformou para um vento mais calmo, depois ficou com um teto definido de 1.000 pés. Um pouco mais tarde, que é das 0 horas até as 02 do dia 8, entrando na madrugada, o vento se acalmou ainda mais e o que aconteceu? Abriu tudo. Abriu tudo como? Não, ficou sky clear? Não, ele não colocou sky clear, cavoque, ele ficou naquelas condições de visibilidade, do que a gente viu antes, né, de visibilidade e teto ok. Então, Galeno, respondendo, a partir desse horário das 0 às 02, você vê que ele diminuiu um pouquinho mais o vento e ficou cavoque, ok? Vi, ok. Vamos lá. Aí, vai percorrer durante toda a noite essa condição. Toda noite vai ficar cavoque com esse vento calmo. Porém, quando chega de manhã, do dia 8, que é a próxima linha, prob 30, e a gente aprendeu que prob 30 é probabilidade pequena, prob 40 é máxima, a gente tem uma probabilidade pequena do dia 8 às 8 da manhã até às 11, Zulu, que vai acontecer? Vai reduzir a visibilidade, aí é o bom exemplo prático do que a gente vive muitos dias aqui. Vai reduzir a visibilidade para 5.000 por conta da névoa úmida, que é esse bravo Romeu, e o teto, porque BKN é teto, a gente sabe que BKN e OVC é teto, BKN vai ficar de 0,08. Ou seja, para avião provavelmente está fechado. Então, a gente sabe que se a gente tiver um voo das 8 até as 11 Zulu, a probabilidade da gente decolar visual, ela vai ser pequena. Por que eu estou falando pequena probabilidade? Porque ele codificou como 30. Se ele tivesse codificado como 40, a chance seria maior, ou seja, eu vou falar, puxa, vou informar meu cliente, eu vou saber na hora de simular que, se tiver controle lá, ele não vai deixar eu decolar, porque a probabilidade é grande. Neste caso, é uma probabilidade pequena, de repente pode o quê? Até não acontecer. Por que não pode acontecer? Caramba, porque tudo isso que a gente estamos falando é previsão, ok? Ok. Então tá, só tô perguntando porque de repente você põe um detalhezinho que foge, viu, cara? Interessante que isso aqui que você está falando, Amaral, eu peguei esse METAR no dia 7, quando eu estava preparando o slide. E todo mundo lembra do que aconteceu no dia 8, em Congonhas? Pois é. E eu vou linkar isso com outro slide que eu tenho preparado mais na frente. Então, vocês vão ver, a gente está analisando uma situação que eu peguei antes dela acontecer, a gente está vendo as probabilidades, na próxima linha a gente vai ver mais um pouco sobre o que aconteceu, e todo mundo sabe o que aconteceu ontem em Congonhas, né? Mas beleza, a gente vai falar mais para frente, o Amaral fala também. Isso aí. Aí o que acontece? Olha um detalhe aqui muito importante da gente observar, galera. Me ajuda se você achar que ficou confuso, tá? Vamos lá. Vimos que probabilidade de 30% do dia 8 às 8 até às 11 Zulu, restrição de visibilidade por névoa úmida, BKN 008. Tá certo. Essa probabilidade ela acontece dentro desse período. Tá bom. E depois das 11, o que vai acontecer? A gente tem um bicame ali embaixo, só que ele está começando às 14. Então eu pergunto, que buraco é esse que está das 11 até as 14? A gente vai ler a mensagem anterior. Parece confuso, pessoal, mas você vê que o bicame ele tornou-se. Qual que é o bicame anterior que a gente tem? Aquele que era cavoque. Uhum. Então o que acontece? Das 11 às 14, ele não precisa codificar novamente assim, olha, vai virar cavoque de novo. Não, a probabilidade ele acontece dentro desse período, das 8 às 11, depois das 11, volta a essa condição de cavoque. Por quê? Não, termina o seu raciocínio aí. Porque ele vai colocar uma outra modificação, uma outra previsão somente às 14. Então, das 14 às 16, que é o novo bicame que a gente tem, aí olha lá, aí vocês vão saber de ler por si só. Ele vai mudar grupo de vento, vai mudar as nuvens e assim vai encerrar, porque ele vai encerrar às 18 também, às 18 Zulu. O que você vai falar, galera? O Thiago Henrique diz que o TAF, então, é o iPad do cockpit, atualiza o METAR de hora em hora. Não necessariamente de hora em hora, mas é isso aí, você não precisa estar consultando. A diferença é que é o seguinte, o que você tem aqui é uma previsão feita por um humano,
Mesmo que se ele Um usou computador, um profissional, profissional que está mexendo com previsões de coisas aleatórias, então vai falhar, não é certeza absoluta, né? Mas justamente. o Paulo Henrique Noronha, né, é um bom cara para prever tempo. O Amaral já vai falar desse cara daqui a pouco. E depois lá tem o Paulo Gustavo Noronha, que é o primo do Ah, Paulo tá. Henrique Noronha. Pô, eu demorei, eu falei, cara, é alguém que tá aí acompanhando a Mas gente. você já vai explicar a piada, que ninguém entendeu. Vamos lá, no final ali da mensagem, na última linha deste TAF que a gente tá vendo aí, ele tem esse remake aí, né? Que é o RMK. Uma vez eu tava, né, consultando sempre os TAFs e cliente perguntando e tudo mais, e aí do nada apareceu esse RMK. Pessoal, eu vou contar foi de experiência prática. Isso não foi que eu li, não, tá? Então, se alguém mudou, eu não sei o que aconteceu, mas experiência prática. Eu vi que apareceu um RMK e esse Papal Hotel November. Eu falei, cara, o que é isso, né? E não por satisfeito, eu falei, poxa, aquele dia eu estava um pouco preguiçoso, eu falei, eu vou ligar direto para quem faz isso, né? Porque aí ele já vai me dar a informação precisa. E ele disse que era uma nova regra, que eles tinham que colocar as siglas do meteorologista que codificou aquela informação, aquele TAF ou aquele METAR, né? Naquele TAF, por exemplo, que Paulo é Henrique esse Noronha. que é o Paulo Henrique Noronha, né? Quem nomeou Primo foi o do, primo Galeno, do Pedro Gustavo Noronha. que é o que codificou o próximo ali. Eles trocaram o plantão, né? Então ele que fez o próximo. Inclusive parece que o Pedro Gustavo Noronha é melhor, hein? O Codificou Pedro melhor. Gustavo. Porque Ele lembrando o não que falou. aconteceu ontem em Congonhas, né? Ah, sim, sem dúvida. Poxa vida, né? Vamos falar do próximo, Galena? Vamos falar do próximo. Mas antes vamos falar de coisa boa, vamos para os nossos comerciais e falar de TechPix? Vamos embora falar de óculos Mojave? Pode ser? Meias Vivarina? Aquele Facas que boia Ginzo? na. Aqueles que boiam na água. Não, você vai fazer o seguinte, você vai falar sobre o Barça. TAF, eu vou sair para tomar uma água, depois eu assumo e você vai tomar sua água, mas agora tá com você. Decodifica com o pessoal, e eu queria que você decodificasse diferente esse próximo, Amaral. Eu vou te dar um cenário para você ler esse metar. Tá? O cenário vai ser o seguinte: a gente pegou esse TAF no dia 7 de manhã cedinho, a gente está sem internet e a gente só tem essa informação na mão, tá? E o nosso voo vai ser no dia 8 às 3 horas da tarde, tá? Então, Zulu. isso, 3 horas Zulu da tarde, e a gente está só com esse cara aí, a gente não tem internet. Então, eu queria que você fizesse um briefing meteorológico aí com a galera. Eu vou pegar uma água aqui que minha garganta secou de vez. Tá bom? Bora! Segue aí que eu já Fala, pego. fala, fala oi Ah, quando você chegar aí, tá? falo sim. Então, beleza. Então, vamos embora. Agora que o Galeno saiu, a gente fala de outras coisas, né? Vamos conversar, sei lá do que, né? Bom, tô brincando. Vamos lá, esse próximo TAF aí, ele também é de São Paulo Congonhas, né? A primeira linha ali. Fala que foi codificado no dia 7 às 21h21, Zulu. E também tem a validade para 24 horas. Tá vendo que começa no dia 8 às 0 horas e termina também no dia 8 às 24, né? Isso é só para eles colocam 0 e 24 para realmente só ficar bem marcado e não ter nenhuma confusão quanto ao horário. Ele começa o quê? Já sabemos. Grupo de vento, 020 com 3 nós, já começa a cavoque, temperatura, Cheguei. pode ver que está invertido, ok. Pode ver que está invertido aí, Galena, tá vendo? Eu não sei se você deve ter dado um Ctrl-C, Ctrl-V, mas o Paulo Gustavo de Noronha, ele codificou a temperatura mínima de 22 graus primeiro, e o outro lá em cima tá ao contrário, mas é isso aí, ó. Então, a gente sabe que é menor e maior. Temperatura mínima às 8 Zulu, temperatura máxima de 33 às 18 Zulu. Beleza. Próximo grupo ele vem com um bicame. Percebe que diferente do contrário do TAF anterior, esse bicame ele começa a mudar esse tempo que a gente leu em cima de vento calmo e cavoque somente a partir das 12 Zulu. Então assim, ele vai passar Pergunta: a madrugada... Vai. se o voo só vai ser às 3 da tarde, por que a gente não pula para as 3 da tarde direto? Eu já sei, mas eu quero provocar a pergunta aí. Por quê? Porque se a gente pular e olhar só a parte da tarde, a gente vai ver que provavelmente você vai perder alguma informação. Por quê? Porque esse bicame que todo mundo já está vendo aí, que foi o horário dado pelo Galeno às 15,
Ele só tem uma informação, a informação de nuvens. Mas ele não tem informação de vento, ele não tem informação de nada. Então, se você quiser realmente saber, não, eu só quero saber informação de nuvem, tá bom, você acertou, foi lá direto. Mas Então, não. eu posso ler de trás para frente, né? Vou lá no que tem as 3 horas, olha, ó, nuvens é 3.500 nesse horário. O vento, aqui eu não tenho, eu olho a informação anterior. Então, provavelmente eu vou ter SCT 035 e vento 340 com 8 nós. Tá correto? Por que não vento 020 com 03, comandante Galena? Porque nós tivemos um bicame, isso. E o bicame transforma. O bicame ele muda e permanece. Isso daí até a gente no final, galera, se permitir, a gente fala um a um mesmo, meio que dando uns insights assim para decorar de vez, né? Então o bicame ele transforma o tempo, né? Então você pode ler o TAF, e o TAF é seu, né? Você lê do jeito que achar melhor, mas assim, eu normalmente quando eu leio, eu vou lendo todo ele. Lógico que, isso aqui tá na madrugada, não me interessa, isso aqui tá bom, mas eu sei que eu passei por aquelas informações, é assim que eu faço. Beleza, então, eu só tô provocando para complicar. Bora. E a hora que eu não souber, eu falo que não sei, porque, eu sou piloto. Não sou meteorologista, aí a gente liga pro meteorologista, já temos o comandante X, entendeu? A gente agora tenta abrir vagas aí pra meteorologista. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. E aí na segunda linha a gente vai ter então, começando, qual é a primeira mudança? A partir das 12 horas. Não vou mais falar data, tá? Porque a gente viu que a validade é do dia 8 até dia 8, pronto, acabou. Só vou falar os horários para fixar melhor, né? Então a gente sabe que a segunda linha a gente tem uma mudança que é um bicame, das 12 horas até as 14, que dentro desse período ele vai mudando devagarzinho, de 020 com 03, que é a linha de cima, para esses 340 com 8. O que isso vai me interferir? Mudou o vento, ele estava de nordeste, foi para noroeste, e ele tem uma intensidade agora um pouquinho maior. Tá bom, beleza. Ok. Na linha de baixo a gente tem um bicame, começando logo quando termina o outro ali, que começa às 14 horas e vai se tornando a mensagem que a gente vai ler até às 16 horas. O que? Esse SCT a 035. Como eu sou teimoso, eu vou ler ele inteiro. Aí depois eu respondo a questão das 15 horas. Eu já ia perguntar, como vou às 15 horas, podemos ignorar o restante? Mas vamos ler o todo, claro. Não vamos, porque você vai decolar e tudo bem que você vai abandonar essa área aí, né? Mas eu acho que, não custa, falta uma linha e não tem mais 5 páginas para ler, né? Só tem mais uma, então vamos ler inteiro. A gente tem o seguinte, que a partir das 17 horas, a gente tem uma probabilidade 40. Lembrando, não é porcentagem, é probabilidade maior, que é o PROB 40. Das 17 às 22, aconteceu o quê? A famosa chuva de verão. Vai ter 150 com 15 nós, o vento vem de 150 com 15, rajada de 25, vai restringir a visibilidade, provavelmente por conta dessa trovoada com chuva moderada, lembrando que o Galeno falou, se não tem sinal nenhum é moderado, se tem o sinal demais é severo, né? É forte e menos é leve. Temos uma camada definida aí de nuvem de 1.500 pés, poucas nuvens a 4.500 com CB. E aí o remake que a gente falou. Então se a gente fosse pegar aí, vamos tentar imaginar um metar para as 15 horas, através deste TAF aqui. O que nós teríamos? Vamos lá então no terceira linha, que é das 14 às 16. Eu sei que no metar eu estaria codificando. Lógico que isso não existe, porque o metário é visual e olhado ali na hora pelo meteorologista, mas só para ficar mais completa a resposta. Nós teríamos o quê? Um SCT a 035, umas nuvens esparsas a 3.500 pés, e o nosso vento, como o próprio Galeno respondeu, seria de 340 com 8. Esse seria o nosso curto metar, porque aí a gente vai ter que ter temperatura, que a gente sabe a mínima máxima, mas... Bom, não entra dentro desse nosso horário, mas eu sei que vai estar já próximo dos 33 graus, porque o horário está próximo. Então, assim a gente vai raciocinando e quando vai pousar em Innsbruck, como o Galeno gosta, ele sabe exatamente como o tempo estará, né? O que ele pode esperar lá na frente. Lembrando, é previsão, né? E outra coisa,
Já, se for aviação executiva, já falo para o patrão aqui não atrasar o voo, senão pode ser que a gente tenha que alternar, porque se a gente decolar às 17, Zulu, ou se for chegar às 17, a gente tem uma condição meio adversa lá, né? É isso mesmo, galera. Até que a gente conversou, né, uns 2 dias atrás aí, né? Pra gente que trabalha com executivo, muitas vezes, pô, ele não gosta de voar, o filho não gosta de voar com turbulência. Então, eles ligam pra gente e perguntam, pô, como é que vai estar o tempo amanhã de manhã, amanhã à tarde? Tal cliente não gosta de voar com chuva, ele muda o horário dele, mas ele não gosta de voar com chuva. Então, a gente lê isso daí e consegue ter uma previsão. Pode ser, já aconteceu muitas vezes de estar codificado tudo isso e chegar e ficar essa massa de ar seco que normalmente a gente tem em São Paulo e não acontece absolutamente nada. Nada. O máximo que ele acerta quase é de repente, uma temperatura. Mas isso faz parte, por isso que chama previsão, né? Amaral, e as fontes para a gente encontrar e consultar o metal e o TAF é a coisa mais fácil do mundo, né? Arriscado a gente falar eu quero um metal e cair um bilhete de metal na sua cabeça, né? Porque site meteorológico é o que não falta. No Brasil tem a rede MET, no Brasil tem o Aviation Weather, que é mundial. Lembrando que essas redes meteorológicas trocam informação entre si, então você consegue consultar dados do Brasil também no Aviation Weather e muitas outras fontes, né? Eu E posso falar, eu posso falar nome de aplicativo, galera? pode. Então, por exemplo, nessa linha que o Galeno está falando, eu particularmente eu tenho no meu telefone chamado AeroWeather. Você seleciona quais quais as localidades, melhor dizendo, que você quer que o telefone faça update, e ele vai fazer update de METAR, de TAF, lá ele põe codificado, não codificado. Eu particularmente, pô, incentivaria todo mundo a não deixar decodificado. Deixa codificado desse jeito, porque a gente se força a aprender. Amaral, É um bom aplicativo. e você usa para aviação real e simulação, né? Para as duas Eu coisas. uso, cara, bem lembrado. Eu tenho 2 grupos aqui, tá escrito inclusive um profissional e um simulador. Então, o simulador eu tenho Nova York, eu tenho Chicago, eu tenho Innsbruck, eu tenho tudo. Já o meu profissional, eu peguei as localidades que mais eu consulto, né? Então, é bem legal. Outro detalhe que dá pra gente falar, no próprio site da RedMatch, você consegue também criar um grupo. E esse grupo, você põe lá um nome, escolhe um nome para o seu grupo, e ele tem um campo lá onde você digita o nome e ele vai selecionar somente aquele grupo que você escolheu. Então, você não precisa de ficar digitando localidade a localidade. É bem legal. É. A única coisa que eu não gosto na rede MET é aquela CAPTCHA lá, que você tem que digitar aquelas letras lá para consultar um simples metar, né? Uma Isso é coisa horrível. sem noção mesmo. Bom, e tem outra coisa aqui que o Amaro vai puxar minha orelha, que é outro jeito de consultar o metar, é o ATIS, né? A frequência de rádio do aeródromo. Não é isso, Pois Amaro? é, Galeno, eu vou falar a verdade pro pessoal. O Galeno me falou, eu falei, pô, Galeno, não, a TIS não faz parte do Metar. Bom, eu fico até com vergonha de falar, porque o Galeno faz isso muito bem, então, pô, fico mesmo. Mas eu, né, comentei que o ATIS, ele não é um METAR. O ATIS, ele é a informação que né, um serviço automático de informação terminal, essa seria a tradução mais precisa, mais correta, que ela é dada através de rádio, né, VHF, todo mundo conhece, acredito eu, e você sintoniza e você tem uma frequência específica de cada aeroporto e você tem as informações do aeroporto. Mas não só como meteorologia, mas como atenção a balão na vizinhança do aeródromo, taxiway Golf, Mike X-ray fechada por obras, pista molhada, algo do tipo assim, sabe? Então, no próprio ATIS você tem isso. E só uma curiosidade, isso é curiosidade mesmo, ele é informado por alfabeto fonético. Então, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Então, ele começa sempre às 0 horas. Então, às 0 horas, o aeroporto, por exemplo, um Guarulhos, que é internacional, ele começa com a letra alfa. E essa letra alfa, ela vai, por exemplo, ficou Cavoque até às 6 horas da manhã, ele vai ficar em letra alfa. Quando chegou às 6 da manhã, entrou um nevoeiro, ele vai pôr a Bravo.
Se às 6h05, um espaço curto, pô, sei lá, aconteceu que veio uma chuva que tá chovendo muito. Ele vai colocar no ATIS a letra Charlie e ele vai pôr essa nova informação. Então, o ATIS ele muda a hora que o controlador, a hora que o pessoal que trabalha com isso acha necessário fazer a mudança para dar informação aos pilotos. Amaral, isso aí ratifica então a informação que eu falei esses dias no vídeo de que a informação meteorológica mais up-to-date é o ATIS. É Fala isso? de novo, desculpa. Que a informação mais precisa, mais recente é sempre o ATIS. Sim, a única coisa que a gente tem que ficar atento é isso. Sempre quando a gente vai tá voando e vai consultando os ATIS dos aeródromos, a gente pega o primeiro grupo. Ele fala assim o horário que foi que desenvolveram, que gravaram aquela informação. E aí você tem a noção, pô, esse ATIS, pô, é de 3 minutos atrás. Não, esse ATIS é de 3 horas atrás. Tudo bem, ele é velho, vamos dizer assim, né? Pô, é 3 horas atrás. Caramba, 3 horas eu ainda estava tomando café lá no outro aeroporto. Tá, mas a gente sabe que não houve nenhuma mudança para que as pessoas que, né, normalmente o pessoal da torre vai lá e grava essa mensagem, sentisse a necessidade de gravar uma nova mensagem. Mas assim, é sempre legal você observar também o horário. Bom, o El Lopes já está fazendo exercício aqui, ó, ele já consultou o TAF e já sabe que amanhã à tarde, quando ele for tomar a cerveja dele, vai ter que levar um casaco para ir pro boteco. Bom, tem uma. Sabe o que é? Desculpa, galera, agora eu vou sair fora da aviação total, mas às vezes, cara, você sabe ler o TAF, a gente sabe que a previsão, eu sempre bato nessa tecla, né? Mas, pô, desculpa sair um pouco do assunto simulação, mas às vezes, pô, vou pra praia, como é que vai estar? Pô, eu tenho aqui uma informação, olha que legal, não é? Você aproveita e exercita, né? Então por que não É, exercitar? Fazer o que o Lopes fez agora para consultar o horário que ele vai no boteco, né? foi o Ó, que ele falou. tem uma dica boa do Franklin, ele colocou no chat o endereço IP direto da rede MET, onde eles não têm necessidade de digitar o CAPTCHA, é o endereço IP. Tá? Só não sei qual é a fonte desse endereço IP, pode ser um site que não é a rede map de verdade, né? Espelhado, então não sei se é confiável. Mas Isso aí a gente tem que prestar muita atenção, porque até às vezes o programinha que eu indiquei pode falhar. Por um sistema de. O Galeno sabe explicar isso melhor que ninguém, mas às vezes até por uma falha de servidor ou alguma coisa. Então, muita atenção quando a gente vai olhar uma informação meteorológica, é ver o dia e o horário. Tem que ver, tem que ver. Às vezes parece bobeira, você passa, você já vai direto lá no CB, no TCU que tá lá, ou então no OVC 001. Sabe, você fala, nossa, o teto tá de 100 pés, você vai direto naquilo, você esquece que, pô, aquilo lá era de, sei lá, 5 horas atrás, né? Então tem que ficar atento. muito bom, excelente. Amaral, agora eu queria que você comentasse uma coisa aqui, que eu estava preparando os slides aqui, e ontem eu estava preparando os slides e vendo a televisão, aquele caso lá de Congonhas, que caiu o hangar e tal, e aí eu puxei o METAR de Congonhas, na hora que estava acontecendo o fato, e aí esse METAR veio esquisito, ele veio um bilhete com 4 linhas aqui, né? Que é aquela coisa de espécie. Então a gente não precisa comentar tudo, né? Eu queria que você só comentasse com relação a esse espécie, né? O que é, e esses dados sublinhados e negritados que são mais significativos aqui, né? Isso aí. A gente tem o seguinte aí, né, que chegou aqui para mim. Você pode ver que o metal ele é codificado de hora em hora, e aí é um exemplo excelente que o Galeno pegou, porque a gente tem o tal do espécie. O espécie ele é em hora quebrada, a hora que realmente o meteorologista fala, não, esta informação, esse tempo que acaba de chegar, eu preciso informar através desse bilhete, né, digamos assim, para quem interessa, né? Então você pode ver que nesse daí, dentro ali, ó, vamos ver, às 20, 20, 18, 20, 30 e 20, 50, você pode ver que dentro de uma hora nós tivemos 4 diferentes mensagens, né? Então, por exemplo, metade todo mundo sabe, o espécie é a mesma coisa, a única coisa onde o Galeno grifou, ele é em horário quebrado. Não precisamos passar tudo, vamos no que interessa.
Às 20h18, o que o meteorologista falou que estava acontecendo lá? Trovoada e pancadas na vizinhança, tá vendo? Que é o TS, VCSH, né? Então ele tinha, neste horário, o que tinha? Tinha trovoada com vizinhança. Mas, vamos ver, ainda continuava com um grupo de 9. Ainda o teto estava lá a 4.500 pés. Pô, bacana, entendeu? Legal. Os pilotos sabiam que só tinha essa trovoada. Agora, mais embaixo, você pode ver depois de 12 minutos, às 20h30, olha o que aconteceu. Ele codificou aí que tá um pouquinho embaralhado, mas olha só, esses 0400, ele está falando que a visibilidade na pista 35 ficou em 400 metros. E olha os ventos aí, Amaral, que eu esqueci de destacar. Ah, tá, olha só, que é o que causou, né, é o que causou lá. Então ficou a 050 com 16, rajada de 46 nós. A galera não me conhece, eu vou fazer um negócio aqui, ó. 46 vezes 1.852. Eu já fiz. 85 km por hora. E falo mais, e tem mais. 85 km por hora, para quem achar que aquele hangar estava mal construído, com problema de manutenção, igual o da Atena gosta de falar, o pessoal da televisão, 85 km por hora já entra num furacão categoria 2. Olha aí que mensagem, hein? E a mesma coisa aconteceu para a cabeceira 17, porque ele tem essas informações que são equipamentos que são colocados na cabeceira. Então, por exemplo, na pista 35, na pista 17, que ele vai... são equipamentos eletrônicos ali que ele vai dando o tempo todo a informação de visibilidade naquela cabeceira. É um chinês com rádio. Justamente. Então ele é codificado dessa forma. E aí, obviamente, né, olha, um positivo TSRA, trovoada com chuva forte, e por névoa seca. Estou falando de tanto aqui que agora eu estou confundindo. Névoa seca, né? HZ, Reis, né? E aí o próprio CB, que é o que estava causando tudo aquilo ali, 4.500 pés com CB. Aí um pouco mais embaixo ali, 20h50, então depois de 20 minutos, a gente começa a regredir, melhora. Né? Pode ver que o vento já foi, né, galera? Foi para 310 com 8, quer dizer, já não tinha mais aquela rajada. A visibilidade de 400 metros ali, ele foi para 5.000 de visibilidade. A chuva que era, positivo TSRA, ficou negativo TSRA e virou uma névoa úmida. Você já não tem o teto ali, que a gente tinha um pouco mais para cima de 4,5, tudo bem que tem teto a 4.000, mas a gente teve ali uma outra observação que foi a esparsos a 1.100, né? Lembrando que ele não é teto, o teto na verdade é 4.000 pés ali. E tem ainda o 4.500 pés, poucas nuvens com o CB. Né? Então, e vale lembrar também que se a gente acompanhar, Galeno, se a gente tiver assim o costume de ir acompanhando o METAR, uma outra dica que a gente sempre acaba passando despercebida, a gente acaba ajustando o altímetro em 2016, 2018 e vamos lá, e a gente sabe que está todo mundo voando na mesma altitude, sem erro altimétrico, mas a gente sabe que quanto você tá num dia que a pressão atmosférica começa a cair, você falou, opa, mau tempo está chegando, né? Então a gente pode ver que estava lá 2016, depois começou a 2017, 2018, que começou o inverso, né? Começou a melhorar. Então aí a pressão atmosférica também vai subindo. O Antônio João perguntou se o espécie core se é uma correção do espécie anterior. Pode ser correção, aditivo, né, Amaral? Sim, eu interpretaria isso com correção. Eu não vou falar que é de verdade, porque não tenho vergonha também de falar, não sei, mas acredito que seja correção. Tá bom. Amaral, eu preparei uma coisa bem interessante aqui, ó. Uma representação visual do que isso representou ontem em Congonhas. Nós temos 4 condições, então vamos lá. O primeiro slide, nós temos o primeiro METAR que apareceu, né? Onde nós tínhamos aí vento de 130 com 9 nós, visibilidade acima de 10 km, algumas nuvens a 3.000, SCT a 7.000, 29, bababá. Graficamente é essa foto aí de Congonhas, tá? Às 20 horas Zulu, ou seja, 5 da tarde. Muito rapidamente a coisa foi mudando. Então, às 20h18 nós já tínhamos uma situação de pancadas de chuva com
tempestade nas redondezas. Inclusive aqui, ó, o ActiveSky faz isso muito bem, porque quando tem nas redondezas, ele chove e para, sabe? Mas a gente vê que já tinha pista molhada e a gente já vê o céu. Então, olha só, antes e depois. Agora, no próximo slide, prestem atenção, e vocês estão vendo ali o hangar da Target. Eu vou pedir, primeiro olhem para o hangar da Target, eu vou mudar para a próxima condição. Aqui, ó. Tá? Olha só como é que ficou o hangar da Target lá depois. Foi quando aconteceu o estrago. Essa é uma representação gráfica do que aconteceu lá. Olha como a visibilidade estava ultra reduzida. Né? Isso aí é graficamente, eu injetei esse metar no ActiveSky e Congonhas ficou assim. Tanto que eu até sobrescrevi uma foto lá do hangar acidentado. Ó. A gente vê o hangar lá bonitinho. No próximo lá ele cai lá com aquele vento de 46 milhas, que nada mais é do que um vento de 85 km por hora, que já seria classificado, no caso de um furacão, como um furacão categoria 2. Então, pessoal, principalmente Amaral, meu obrigado hoje primeiro é para você, cara. Muito obrigado pela sua participação, que foi brilhante, brilhante mesmo. E enquanto eu agradeço ao Amaral, tá aberto para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só mandar pelo chat do Twitch. Amaral, muito obrigado pela sua participação nesse magnífico workshop. Imagina, é um prazer, é sempre bom falar. Eu lembro que a gente não sabe tudo, mas o que a gente não sabe a gente aprende junto, e se não sabe a gente busca, numa próxima vez a gente fala, o que falou errado a gente corrige. Então, assim, obrigado a todos que também estão assistindo e estão dando a credibilidade para isso daí, que, é um trabalho voluntário que dá prazer e que é bacana, e, passar o conhecimento é muito legal, assim, sabe? Eu, pelo menos, gosto. Não tenho o dom que o Galeno tem de passar, mas, Mas você tem o menos... conhecimento. Conhecimento é tudo, cara. Muito obrigado, Amaral. Obrigado mesmo pela participação. Obrigado por me ensinar a questão do TAF aí uns dias atrás. Eu achei tão interessante e importante que quis trazer já aqui para imediatamente para esse workshop. Também recebi alguns pedidos para a gente fazer esse workshop sobre meteorologia. Lembrando que a gente só arranhou o assunto, né? Meteorologia como um todo. É muito denso, mas é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Tchau, tchau, pessoal. Isso é só uma casquinha. É só a casquinha.